fazer está às escuras, que é o transformador que serve para toda a rua, explodiu e fica na porta do Recanto dos Pescadores. Só que há 6 meses atrás, eles pediram à Enel que fosse feito um reforço de carga em toda a rua, em toda a linha, em função do Recanto dos Pescadores e de uma padaria que estaria para ser inaugurada. Tem 6 meses de pedidos e cobranças. Cobranças quase que semanalmente à Enel. E até hoje, nada foi feito. O que aconteceu? Explodiu o transformador no Recanto dos Pescadores. Eles pediram que fosse aumentado a rua toda para 200 amperes. Seria uma carga boa para a rua, inclusive pagando menos. Hoje, o Recanto dos Pescadores paga em torno de R$35 mil mensais de luz. R$35 mil mensais, a Enel. E há 6 meses, eles estão lutando com a Enel para que tivesse um reforço de carga em toda a extensão da rua. Esse reforço não foi feito. Estourou o transformador, estão sem luz. Agora tem um caminhão lá na Enel, depois de horas e horas de espera, de muitos pedidos, tem um caminhão lá para trocar o transformador. Eles vão trocar. Demora um tempo, mas vão trocar. Mas levaram 6 meses. A Enel é muito ruim, o trabalho deles. É muito ruim. Em toda a região. Lá no Amapá, 23 dias sem luz. Então é muito ruim o trabalho da Enel. A gente sabe disso. Agora, ali no Recanto dos Pescadores, é indesculpável. E o prejuízo foi enorme. Vão entrar na justiça? Com certeza, lucro cessante. Até porque tem provas que eles estão há 6 meses lutando para trocar o transformador para fazer um reforço de carga. Aí explodiu o transformador e um prejuízo enorme. Um prejuízo enorme. Eu estive lá vendo a situação deles, mercadoria já separando para jogar fora, cerveja que aqueceu, carnes, peixes, enfim, um prejuízo enorme. Fora o que deixou de vender. Então, com a resposta, a Enel. O Enel, né? Enel. Com a resposta a vocês aí. Bom, minha gente, deixa eu primeiro dar uma boa noite aqui para o meu amigo Carlos da UAN. Né? Alô, Carlos. Boa noite, irmão. Eu não estou ouvindo o Carlos. Não, acho que o Caio tinha desligado o meu microfone ou fui eu que desliguei sem querer. Já estou te ouvindo. Boa noite, Hélio, boa noite, Caio, boa noite a todos os nossos amigos que costumam nos acompanhar aqui. Sejam todos bem-vindos, né? É uma satisfação muito grande poder estar aqui participando do programa. E já de primeira mão quero agradecer o Hélio. Primeiro agradecer a Ruth, né? Que a minha amiga é a Ruth. O Hélio veio no andar da carruagem. Agradecer essa grande oportunidade que a gente tem aqui de poder estar levando o conhecimento, levando o nosso pensamento, o nosso sentimento. É uma oportunidade muito grande. Agradecer também o Marcos, né, da TV Cidade, por permitir a gente estar aqui, né, por compartilhar dessa oportunidade. E hoje a gente vem falar de um assunto lamentável, né, um assunto que abalou o nosso país, que é a morte de um cidadão lá de Porto Alegre, né? Muito triste. Eu vou ler um texto aqui, Carlos, e a gente vai entrar falando sobre isso tudo, sobre o preconceito racial, o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, invadindo o Carrefour novamente. Ontem tacaram fogo no Carrefour, está acontecendo em vários locais do Brasil. E a gente vai falar muito desse assunto hoje. Preconceito racial. Existe no Brasil a briga negro contra branco, branco contra negro. Coisa que a gente está muito acostumado a ver nos Estados Unidos há séculos. Na realidade é essa. Inclusive o americano fez até uma guerra, tá? Em função dessa coisa pavorosa que é a guerra entre brancos e negros. Isso existe no Brasil? O preconceito eu sei que existe. Mas essa guerra... Bom, um grande homem brasileiro. Fala-se muito de Martin Luther King, como se fala, né? Pastor batista, americano, negro. Rosa Parks, ativista negra norte-americana. Nelson Mandela, ativista sul-africano. Com certeza, todos merecedores de honra. Aqui se fala do senhor Zumbi. Sem desmerecer a sua pessoa,
Não há nenhuma evidência documental da sua existência e obra. Até onde eu pesquisei, o que é muito contraditório. Não há nenhuma evidência documental de sua existência e obra, até onde eu pesquisei. O que há é muito contraditório, mas quero compartilhar com todos a história de um grande brasileiro. José de Souza Marques era neto de escravos, filho de trabalhadores humildes, pai marceneiro e mãe lavadeira. Nasceu na zona norte do Rio de Janeiro em 1894. Até os 17 anos de idade era sem escolaridade, semi-analfabeto, prático nas artes de marcenaria e carpintaria. Aprendeu com o pai. Sendo de origem humilde, estudante negro num país recém-saído da abolição da escravatura, numa situação incomum para a sua época. E com grande esforço e mérito, conseguiu bacharelar-se em Ciências e Letras no Colégio Batista do Rio. Depois graduou-se em Teologia no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Em 1929, fundou uma escola primária que se transformou no Colégio Souza Marques, posteriormente integrado à Fundação Técnico-Educacional Souza Marques, no Rio de Janeiro, que hoje foi presidente das convenções Batista, Carioca e, em 1935, da Brasileira, com 41 anos. Foi também presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Em 1958, dirigiu o primeiro Congresso de Pastores Batistas do Brasil. Fundou o Orfanato Batista Carioca em 1925. Foi pastor, educador, advogado, político. Foi deputado constituinte em 1960 pelo Partido Republicano Democrático. Fora esse herói negro, nós temos muitos pelo Brasil inteiro. E aí, Gelson Sardinha foi quem publicou esse texto no Facebook. E tem aqui uma frase de Woody Buchmann que diz o seguinte: a raça é uma só, humana. O que há de diferente são as etnias. Carlos, de acordo com o texto que você tem aí, que eu mandei para você, que eu acabei de ler, a gente pode falar também desse homem. Eu queria saber de você o seguinte: como é que é o racismo no Brasil? Primeiro eu queria falar uma coisa aqui sobre negro. Eu posso até falar porque eu sou negro, sou preto. Eu tinha um pastor lá lá no sul, o Cláudio, ele é um alemão grandão, né? Aí ele disse assim: o moreno, moreno não, preto, não poupa tinta. Ele brincava assim, mas com muito carinho, porque foi criada uma cultura na gente durante muito tempo, que é aquela coisa que não pode chamar de nego, de negão, de neguinho, e é uma frescura muito grande. A gente viu agora aquela jornalista, como é que é o nome dela? Da Globo, que é negra, a Rosa Maria, não? A Maju? Não, a outra mais velha. Rosa Maria. É Rosa Maria, né? Não, que ela não. Ela está agora apresentando o Globo Repórter. Glória Maria. Glória Maria. Ela falou, ela estava comentando, e até ela quebrou alguns tabus, né? Ela nunca havia falado isso, que ela disse que os funcionários chamam ela: ô neguinha vem aqui e tal, com aquele carinho. Eu tenho um amigo lá no sul, que a gente se conhece há uns 40 anos, ele me chama de negão, mas não é preconceito. Ele me chama de negão com carinho: ô negão, tu vai fazer isso e tal. A gente tem que acabar com essa coisa de politizar, de mimimi, frescurinha. Outra coisa, negro não é minoria no Brasil, nós somos a maioria. Só vou pegar os dados aqui do IBGE. Então, hoje no Brasil, segundo, esses são dados de 2018, pardos corresponde a 46,5%, né, da população brasileira, que se declaram pardos, e pretos corresponde a 9,3%, ou seja, 55,8% da população é negra ou pardo, né, pessoas afrodescendentes, como costumam falar. E brancos são só 43%, 40,1%. Então, eu vejo que há o racismo no Brasil, há preconceito, há. Eu presenciei essa semana uma pessoa, em duas circunstâncias, ele
ele falou de maneira preconceituosa, eu, por educação, fiquei quieto e ignorei. Até, né, porque isso não vai alterar em nada na minha vida, né? Ele falando, a pessoa, como é que ele disse, escuro, ela é o escurinha lá, ele é pretinho, e eu vi que com um certo tom de preconceito. Isso eu não admito. Violência contra o negro, isso é história furada, né? Isso é conversa furada. Morre mais negro porque, logicamente, tem muito mais negros no Brasil do que brancos. Isso é uma coisa lógica, óbvia. Mas aquela violência que a gente vê nos Estados Unidos, nós não temos aqui. O que está sendo usado, estão usando politicamente, estão usando para ganhar alguma coisa essa tragédia na família lá de Porto Alegre. Isso é inadmissível. Vocês já notaram que há uma semelhança entre Brasil e Estados Unidos? Eleição americana, possível fraude nos Estados Unidos, possível fraude no Brasil, e também houve um caso semelhante nos Estados Unidos, que os antifas lá potencializaram e geraram muitos conflitos. E aqui estão começando com isso, que se tu é contra a violência, como que tu vai fazer manifestação usando de violência? Não tem lógica, né? Foram lá quebrar o Carrefour, isso aí é totalmente assim, repudiável, né? Com certeza. Mas olha, e hoje já tornou a acontecer, tá? Hoje tornou a acontecer quebrando o Carrefour. Inclusive Carrefour de outra região. Que não tem nada a ver com... Exatamente, que não tem nada a ver. Analisando aqui o fato, você sabe, eu já falei aqui que eu luto Muay Thai, e eu sempre digo pro meu filho também, ele luta também Muay Thai. Inclusive ele já participou de campeonatos. Eu não, porque eu sou medroso. A gente que luta, a gente tem que ter uma cautela muito grande. Por quê? Porque de repente tu arrumar uma confusão na rua, o ideal é correr até, sair fora e não arrumar confusão. Mas se é inevitável, tu não vai dar um soco no cara, nocautear o cara, que ele pode cair, bater com a cabeça, morrer, e tu responder por homicídio culposo ou doloso, né? Então tu vai utilizar. Garganta, que foi o que aconteceu, e peito, são locais que podem ser, se desferido um golpe com muita violência, pode ser fatal. E ali houve um erro muito grande. Foi um excesso muito grande que aquele menino ali, né, 24 anos, aquele policial militar, ele usou de inexperiência total. O cara já estava semi-imobilizado, quase caído, né, estava de 4 ali, e ele batendo, dando socos na cabeça. E depois eles apoiaram com o joelho em cima do peito e da garganta do rapaz. E houve uma asfixia mecânica. Então a gente vê que pode não ter sido intencional matar o rapaz, eu acredito que não foi intencional, acredito que não foi por causa de raça, porque há relatos, inclusive tem na gravação, que um outro rapaz que estava ali, que não participou, mas estava com um uniforme semelhante, uma roupa preta, falou assim, a gente já te avisou antes que não era para te fazer isso. E há um relato que ele também tentou agredir uma senhora, aí foi aconselhado por outro policial militar que estava ali para sair de lá. Então, ninguém sabe direito o que aconteceu, mas há uma possibilidade de já ter havido outra desavença entre o segurança e a vítima. Mas não é motivo para matar uma pessoa. Isso é um absurdo, tem que ser punido exemplarmente. Exatamente o que você falou, eu ia até falar isso também, que a polícia está investigando, a polícia está apurando. Ô Caio, eu não estou vendo aqui, eu não sei se é algum problema meu aqui, a participação do pessoal do Facebook. Verifica para mim aí, eu acho que eu estou travado aqui, eu acho que meu Facebook está travado. Tá? Verifica para mim aí, por favor. Se tiver participação, joga na tela. E outra coisa que eu não vi ainda, pelo menos na Rede Globo, eu não vi. Se passou, eu não sei. É que esse rapaz que morreu, ele já tinha 42 anos, ele já tinha 3 passagens na polícia por agressão à mulher, uma passagem por dirigir embriagado e uma passagem por portar arma de fogo. Ele já tinha passagens pela polícia. E ele já era conhecido no mercado, como você viu, como você disse, Carlos. Quer dizer, então, no meu modo de ver, o que eu vi, o que eu ouvi disso tudo, não foi racismo. Foi uma briga de ódio entre uma pessoa que já estava visado no mercado
e que também já estava visando o mercado. Carlos. Pode ter tipificado um outro crime, né, que é previsto no Código Penal, que é o crime de rixa. Eles já poderiam ter uma rixa anterior, né, oriunda de algum fato até ali do mercado, porque acontece, às vezes aquela pessoa costuma frequentar o mercado e como ele já tem um histórico de violência, parece que ele era um cara meio nervosinho, como o Hélio falou, em 2010 ele espancou a esposa dele, a mulher, a companheira, não sei o que era, espancou, foi um espancamento muito grave. Parece que ele foi preso, ele teve preso, um tempo preso. Parece que o filho dele também já havia sido preso, tem uma coisa mais ou menos assim. E porte ilegal de arma, ele, como o Hélio relatou agora, então ele não era uma pessoa, como é que eu vou dizer assim, ele já tinha um histórico de violência. Então a gente não sabe o que pode acontecer. Não justifica, né, o ato, né, criminoso que tem que ser punido. Mas ele era uma pessoa já com histórico de violência. Então, o que está acontecendo é que esses grupos aí que tentam destruir a nossa sociedade utilizam politicamente para gerar mais problema ainda. Né, porque morre negro toda hora, né, e morre branco também toda hora. Então imagina só, toda vez que matar um branco, a gente vai fazer manifestação porque mataram um branco. Aí a gente vai virar um caos. Eu vou até falar, Hélio, para as pessoas, eu sempre fui muito pobre, minha mãe era lavadeira, mas eu sempre tive uma coisa, né? O que vai definir o meu futuro é a minha conduta, a maneira com que eu vou me comportar perante a sociedade. E diante disso eu sempre escolhi bons amigos, pessoas, independente de ser preto, branco, né? Mas pessoas que têm uma conduta ilibada, não é? Uma conduta aceitável na sociedade. E assim eu fui galgando o meu espaço, mesmo sendo negro e pobre, na sociedade. Tu vê, Hélio, eu parei aqui na televisão, e não foi por influência, por dinheiro, por isso, por aquilo, mas por postura, né, Hélio? E agora essa semana me convidaram para participar de um grupo político. E aí a pessoa que me convidou falou assim, olha, tu foi citado por várias pessoas que tu deveria estar nesse grupo. Pô, eu fiquei tão feliz, eu disse para minha esposa, vale a pena ser honesto, vale a pena a gente ter caráter. Então isso é que vai definir, não é tu ser preto, ser branco, e vamos ser sinceros, ser preto tem uma certa dificuldade a mais, né? Eu tenho um rapaz aí, um youtuber, que ele diz assim, tu já nasce, como é que é assim, 0,5 a menos quando tu nasce negro, então tu vai ter portado de uma maneira adequada, ter vestido de uma maneira adequada para empatar esse jogo. Ah, o preconceito, Hélio. Mas às vezes o negro não sabe se portar também. Ele utiliza esse fato do preconceito para se vitimizar. Ah, eu sou coitadinho, eu sou coitadinha. Não, eu não sou assim, cara. Eu não sou, eu tenho as mesmas oportunidades, consigo chegar em lugares que muitos brancos não conseguem, mas não é porque eu sou melhor ou que eu sou pior, é porque eu me esforço e tento me colocar dentro do padrão social. Acho que esse é o detalhe. Carlos, Teresópolis tem, por tradição, Teresópolis não elege, eu me lembro do Diogo José Ponciano, e mais recentemente, esse menino que deixou de ser vereador agora, da Ponte. Diogo José Ponciano, as pessoas nem lembram mais dele, né? Eu era criança quando ele foi vereador. Ele morava ali no alto, no antigo Buraco da Gata, agora Vila Santo Antônio, e ele foi vereador aqui em Teresópolis. Era amigo do meu pai, era um sujeito super fino, super elegante, magro, austero, tá? Tinha uma voz toda pausada, Diogo José Ponciano. E depois o da Ponte. Aliás, uma diferença bastante grande. Então, Teresópolis não elege, até agora, não elegeu nenhum vereador negro, a não ser esses dois. A mesma coisa com a mulher. Raramente Teresópolis elege uma mulher. Tanto que agora elegeu a Érica Barra, mas já tivemos algumas, sim, outras vereadoras. Mas é muito raro a gente ter. Já tivemos uma Câmara com 3 vereadoras, uma vez. Uma vez. Por que não se elege? Porque isso é o quê? Ou porque os caras não fazem um trabalho melhor, ou porque são negros.
Por que isso acontece? Tem explicação? Esqueceu de um, pastor Luciano. Pastor Luciano é negro, né? Tem razão. Pastor Luciano é negro. Pastor Luciano. Eu acho, até eu vou dizer aqui para vocês, eu não costumo falar isso, eu tenho recebido vários convites, ainda ontem recebi um para entrar para a política. E eu vejo que as pessoas nas redes sociais têm um carinho muito grande e me respeitam. A gente vê aqui que às vezes eu me posiciono contrário da tendência e as pessoas respeitam a minha posição, não me criticam. Eu acredito que seja falta de posicionamento dos negros de Teresópolis. Então acho que a gente vê poucos negros atuando nas lideranças políticas, mas o que acontece? A gente tem que se posicionar de uma maneira mais, como eu costumo usar esse termo, mais robusta, né? Tu tem que exercer uma liderança, mas uma liderança de qualidade. E é isso que a gente precisa aqui em Teresópolis, e é isso que o negro precisa. Eu nunca tinha reparado isso, porque eu tenho um costume que eu não olho cor, Hélio, eu sou assim, eu sempre fui assim. Eu não tenho essa coisa de ficar olhando, ele é negro, é branco, né? Eu não tenho, claro, a gente olha para a pessoa, a gente sabe se ele é branco ou se ele é negro, mas para mim eu não ligo para esse tipo de coisa. E realmente a gente não tem assim um costume de eleger negros em Teresópolis. Eu acho que Teresópolis nunca teve um prefeito negro. Então, quem sabe, está na hora dos negros de Teresópolis, que a gente tem muitos, e pessoas assim muito qualificados, inclusive, de se posicionarem politicamente. Aí, quem sabe a gente não tem um prefeito negro, deputados negros, quem sabe isso aí. Mas principalmente, pessoal, independente de ser negro, independente de ser branco, a gente precisa de pessoas honestas, pessoas confiáveis, pessoas que queiram realmente trabalhar pela nossa cidade. É essa qualidade que a gente quer. Eu vou pro comercial, mas eu vou deixar aqui um comentário. E vou deixar também uma pergunta para o Carlos. O comentário é o seguinte: eu tenho 3 filhas. A mãe das minhas filhas, ela era negra. E minhas 3 filhas, lógico, são 2 que foram criadas, né, por mim, mas são minhas filhas. Aliás, a Sandra, que é negra e que me deu 2 netas, aliás, as 2 netas que eu tenho paixão por elas e um bisneto, né? Ela é muito agarrada comigo. Ela mora aqui em Teresópolis. É cozinheira lá no Sangallen. E é muito agarrada comigo. E eu tenho a Patrícia, que você vê claramente, né? Que a cor, embora seja um pouco mais clara que a Sandra, e a Lucelena. E elas nunca... A gente nunca conversou sobre isso. Nunca foi necessário a gente falar sobre isso. Nenhuma delas nunca chegou para mim e falou assim: eu sofri por ser negra, a Sandra principalmente, nunca falamos sobre isso. Alegre, cheia de vida, parceira, me liga, participa da vida comigo, me aconselha. Enfim, elas não sentiram isso, pelo menos até agora. Agora, eu sei de casos aqui de pessoas que sofrem o racismo. Mas esse mesmo preconceito é contra o pobre. E na minha época de escola, tinha o negro, tá? Agora tem que falar preto, né? Tinha o preto, tinha o gay, tinha o gordo, tinha a magra. Pô, mas isso era tudo brincadeira. Não, ninguém se ofendia com nada disso. Hoje a gente usa o termo mimimi. Não tinha mimimi naquela época. Éramos todos amigos. Eu tenho amigos até hoje que são gays, que estudaram comigo. E são gays até hoje. Passou a ter o bullying. Na volta do comercial, eu quero que o Carlos fale sobre o bullying. Lembrando a vocês que a pizzaria Mandacaru está lá no alto, na Alfredo Rebelo Filho, 26420444. O Carlos está me devendo uma pizza no Mandacaru. A gente tem que ir lá comer essa pizza. Mandacaru, de 17 até as 23 horas, funcionando. Voltamos já. Bom, quando eu fui para o comercial, eu deixei a pergunta para o Carlos sobre o bullying, que é o bullying hoje, né? Que na minha época de escola, e na dele também, porque ele não é tão mais novo assim, tá? Ele já está beirando aí quase seus 70, enfim.
E tá lá tomando o chimarrão dele. Ô troço ruim esse negócio de chimarrão. Vamos falar que eu tô com preconceito contra o gaúcho, hein? Troço ruim esse negócio de chimarrão, esse troço amargo. Eu não sei como é que eles conseguem ficar ali mamando esse negócio aí, rapaz. E ele tá lá no chimarrão dele. Coisa de gaúcho. Então, e eu falei com ele, na minha época tinha tudo isso, mas não tinha essa história toda. Tanto que as músicas, olha a Cabeleira do Zezé, Maria Sapatão, aquela outra da trança, esqueci o nome agora. E há 2 carnavais atrás já me pediram para não tocar essas músicas, que isso era ofensivo. Quando que essas músicas são ofensivas? Marchinhas de carnaval? Olha a Cabeleira do Zezé, será que ele é? Enfim. Naquela época não tinha nada disso, hoje tem o mimimi e o bullying. Queria que o Carlos discernisse sobre isso aí. Carlos. Falando aqui, o Hélio estava falando do meu chimarrão. O chimarrão tem origem guarani, dos índios lá do Rio Grande do Sul. E eu tenho descendência indígena, descendência de negro, parece que eu tenho descendência de italiano também. E eu tenho muito orgulho de ter de ser brasileiro realmente. O que acontece, Hélio, que usam essas... Não, é costume, é costume. É menos amargo que a cerveja. O que acontece? Usaram, o que eu estava falando pro Hélio, pessoas fragilizadas para tentar crescer na política. Então, esses mimimis, como a gente fala, é uma ferramenta política que se utilizam para aprisionar alguns grupos, né, alguns clusters. E a gente tem visto isso. Na realidade, começou esse movimento antifascista em 1932 na Alemanha, com o Partido Comunista Alemão. Isso lá na Alemanha de Weiner, né? Então, a gente vê que agora ressurgiu aí nos Estados Unidos muito forte esse movimento para utilizar contra o Donald Trump nos Estados Unidos. E agora, coincidentemente, o que eu estava falando, são as mesmas coisas acontecendo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, suspeita de fraude da eleição, e também esse movimento aí que diz que tem violência contra o negro. Claro que lá, a gente sabe que lá tem violência contra o negro. Mas aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de violência. A violência é normal, racismo é uma coisa, preconceito racial é uma coisa. Violência contra o negro, vou te matar porque tu é negro, é outra coisa que aqui não existe no Brasil. Não zero, né? Até existe, mas é muito raro. Não, quando eu era pequeno, isso lá na década de 40, 50, a gente chamava, ô negão, vem cá. E era aquela coisa carinhosa, não tinha essa frescura. Né? Tinha um vesgo, e às vezes o cara até se identificava, quem tá falando? É o vesgo. Né? Tinha um vesgo, tinha a magricela, né? O pau de vira-tripa, como dizia assim. Então tinha esses apelidos. Claro que às vezes tinha algumas crianças que até abusavam, né? Abusavam e entrava, né, já se enquadrava no bullying. Mas não tinha tanta frescura. Hoje tu não tem palavra, o tal politicamente correto, que agora até estão esquecendo disso, né? Tu não pode falar o negro, tu não pode falar o isso, ou aquilo, o gay, a sapatão. Cara, eu acho que eu sou totalmente radical contra isso. Totalmente. E quando você falou aí do fascismo, a gente falar do americano, o americano ele é guerreiro que eu digo no mal da palavra, né? Ele gosta de fazer guerra, isso é histórico. O americano fez guerra contra ele mesmo, o americano participou de todas as guerras, ele quando não faz guerra contra ele mesmo, ele vai fazer guerra fora, isso é do americano, tá? Ele é um povo que quer dominar, e o Donald Trump é esse. Quando se fala do fascismo, há uns 2 meses atrás, falando aí, o cara discutindo comigo, um conhecido meu, e ele pertence a um partido de esquerda, e ele falando assim, não, porque o Bolsonaro é fascista, o Bolsonaro mata gay. Eu falei, aqui, me diz uma coisa, o que é fascismo? Fascismo é o Bolsonaro. Eu falei, não, eu sei, você está dizendo que ele é fascista, mas o que você entende como fascista? Fascismo. É isso que o Bolsonaro faz. Na realidade, Carlos, ele estava falando sem saber o que é o fascismo. No outro dia eu comentei isso aqui, até falei onde surgiu o fascismo, na Itália, Benito Mussolini, enfim, antes da Segunda Guerra Mundial, aí veio o nazismo, se juntaram,
e veio também os japoneses, com aquele regime opressor que já teve no Japão, quando o Japão atacava a China, e o Japão tinha um poderio armado muito maior do que a China, mas isso aí é uma história muito longa para ser contada. Então, esses povos que querem dominar, tá? Hoje a gente vê isso acontecendo no Brasil, mas sem conhecimento. Eles falam em fascismo sem conhecimento, chamam de fascistas sem conhecimento. E querem colocar aqui dentro do Brasil, Carlos, como você falou, e eu não acredito que exista racismo ao ponto de se agredirem no Brasil. Concordo com você quando você diz isso. Não existe guerra no Brasil entre brancos e negros. Existe brigas, como foi esse caso lá, foi uma briga de duas pessoas que estavam com raiva na hora e brigaram, e lamentavelmente uma pessoa morreu, independente de ser branco ou negro. É a minha opinião, Carlos. Até agora não existe nenhuma prova que aquilo ali foi um crime racial. Foi uma violência, foi um homicídio triplamente qualificado, motivo fútil, sem direito de defesa da vítima. A gente viu que foi uma covardia, realmente foi uma covardia. Talvez ele não tivesse a intenção de matar, né? Porque quem quer matar não fica dando soco na cabeça, dá chute. Eu acredito, ou joelhada ali, ele estava numa posição que poderia ter dado uma joelhada nele, e isso poderia ter sido fatal. Eu acredito que não tenha tido a intenção de matar, mas foi um crime, né? Foi um crime. Aí tá falando lá, a gente estava falando sobre o fascismo. O fascismo, na realidade, começou lá em 1918 com o Partido Comunista Alemão. Lá na época de Lenin, começou na esquerda. E hoje, a gente vê que o fascismo ele não tem um lado. A gente vê que ele começou com Lenin na esquerda, depois Mussolini era da esquerda e passou para a direita, e levou o fascismo também para a direita. Esse cara aí, o Hitler, né, que era esquerda, meio direita, que a gente nem sabe direito, mas ele era do Partido dos Trabalhadores alemão. Ele era fascista também, ele utilizava métodos fascistas. E esse pessoal, esses antifas, que começou lá em 1932, a gente acha que começou agora, né, esse movimento antifa, eles usam de violência, é um movimento político, de esquerda e violento. Eles não querem levar a paz, eles não querem ir lá defender e ir em contra a violência contra os negros, não. Eles querem usar aquilo ali como, digamos assim, como um trampolim para implantar a violência deles. Eles saem quebrando tudo, colocando fogo em lojas de pessoas inocentes, que dão emprego para negros muitas vezes, às vezes a loja é de negros também, eles colocam fogo. Vê só, lá nos Estados Unidos, sabe o que as pessoas colocavam, os lojistas lá, colocavam os tapumes e botavam lá antifas. Porque aí como tinha propaganda do antifas, esse pessoal não ia quebrar a loja. Então eles estavam usando essa artimanha aí. Fazia propaganda no tapume da loja para eles não invadirem e depredar e saquear as lojas. Então a gente tem que repudiar esses movimentos aí. E os antifas também estão aqui no Brasil. Estão sim. Estão aqui no Brasil. Estão sim. Agora, é uma variação dos Black Blocs lá de 2013. Exatamente. Só que eles aqui, vê se você identifica alguém. Porque a cara mesmo eles não botam não, eles vão de máscara. Exato, são covardes, né? São covardes. São covardes, exatamente. E eles estão aí atuando, principalmente nos grandes centros. Eu não acredito que Teresópolis pode ter um cara com vontade de ser. Mas daí a ser e praticar aqui, a cidade é muito pequena, né? Ele vai ser facilmente localizado e identificado. Ou melhor, talvez até eu conheça alguns aí que tenham vontade, né? Mas aqui, graças a Deus, a nossa cidade é conservadora, é uma cidade que é agradável, ainda é agradável, espero que continue, que melhore a cidade. Então esse tipo de gente aí não se cria aqui em Teresópolis, graças a Deus. Carlos, sabe que eu conheço um, pelo menos um eu conheço. Ele não tem a coragem, mas eu conheço um. Minha gente, eu vou rapidamente para o comercial aqui falar da pizzaria Mandacaru, que o Carlos vai me levar semana que vem lá para comer uma pizza. Na rua Alfredo Rebelo Filho, 2642-0444. Você pode pedir a sua pizza pelo telefone, eles vão levar na sua casa. Ou você pode ir lá de 17 até as 23 horas. Caramba, que pizza! Fininha,
muito, mas muito boa mesmo, hein? Em breve, essa semana eu ainda vou lá. Ainda tenho que ir lá no Mandacaru bater um papo. Vou para o comercial, a gente está voltando já. Bom, quando eu abri o programa, eu li para vocês sobre um educador, né, negro, que fez a sua história e que nunca é lembrado. Aliás, eu, para ser sincero, eu não conhecia essa história. E fala-se muito de Zumbi dos Palmares, que ainda existe uma pergunta, uma dúvida, né? Será essa dúvida, lógico, que as pessoas que estão ali exaltando o Zumbi dos Palmares vão ficar contra o que eu vou falar agora. Mas será que realmente o zumbi existiu? Bom, se ele existiu e fez aquilo tudo, que seja exaltado, né? Mas outros negros também. Dentro da religião evangélica, eu conheço muitos pastores negros que fazem um trabalho maravilhoso. Mas, para mim, independente de ser negro ou branco, eu quero ouvir a palavra de Deus a partir do momento que ele está ali no púlpito falando em nome de Jesus Cristo, em nome de Deus, independente de ser branco ou de ser negro, porque realmente eu não vejo isso. Isso, para mim, graças a Deus, não existe. Mas existe realmente aqui no Brasil. Carlos, caminhando já para o encerramento do programa, aonde que você vê que o negro não é exaltado? Por exemplo, na religião? Na religião, o que acontece? Eu estava conversando aqui com o Hélio, aqui no intervalo, sobre a questão do posicionamento do negro. O negro brasileiro tem que se posicionar como negro brasileiro. Tá? Por que acontece? Eu vejo hoje que o negro brasileiro tenta ser um negro africano, mas isso é uma coisa muito equivocada. Então ele tem que ser um bandista, nada contra, né? Um bandista, ele tem que gostar de futebol, ele tem que gostar de samba, tem que gostar de tomar cachaça, né? Então, o negro brasileiro hoje, ele é evangélico, ele não gosta do futebol, ele gosta de uma arte marcial asiática, por exemplo, né? Ele gosta de um vôlei, ele gosta de um golfe. Então, o negro brasileiro não gosta de tomar cachaça, ele gosta de um bom vinho. Então, a gente tem que se posicionar. Tudo é questão de posicionamento. A gente tem que assumir aquilo que foi proposto para nós. Então, a gente precisa se identificar com uma postura e ser aquilo que nós somos realmente. Então, essa é a grande postura. Eu também queria exaltar, falar de heróis, né? Heróis. Em 1833, 33 a 45, nós tivemos a Revolução Farroupilha. Lembra lá do seriado A Casa das Sete Mulheres? Casa das Nós Sete tivemos Mulheres. isso. A Revolução Farroupilha, que nós comemoramos, nós gaúchos, né? Comemoramos todos os dias 20 de setembro. Aí é uma festa muito grande. E o gaúcho, ele tem a tradição como um forte, né? A nossa cultura é muito forte. E nós exaltamos lanceiros negros. Os lanceiros negros, eles iam na frente do exército lá dos farroupilhas, e eles não podiam, eram lanceiros porque eles usavam lança. Eles não tinham direito a usar armas, só os brancos usavam. E uma das bandeiras, uma das principais bandeiras da Revolução Farroupilha era a abolição da escravatura. A Revolução Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, que lutava, né, quem não sabe, era uma luta do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e um pedacinho ali do Paraná, contra o Império de Dom Pedro, né? Eles queriam a independência da... Eles queriam a independência da região sul, por causa que era escravizado, e também a abolição da escravatura no Rio Grande do Sul. Aí foi feito um acordo, e aí o Império só aceitou abolir, dar liberdade aos lanceiros negros, aqueles que lutaram na Revolução Farroupilha. Aqueles ali tiveram, né, a Carta de Alforria. E o resto dos negros seguiram escravizado até 1889, 88, né? Mas ali na Revolução Farroupilha, houve ali uma influência muito grande, tanto do Uruguai quanto do Paraguai, que também queriam um pedaço da terra, né? Eles também estavam interessados. O que aconteceu? O Brasil vendia muito charque, né, que é a carne salgada, vendia muito charque para o Uruguai. E o Império queria supertaxar, ele estava supertaxando.
E isso iria prejudicar muito o Rio Grande do Sul. A gente ia deixar de vender muita coisa. E o principal produto comercial naquela época era o charque, né? Principalmente na região de Pelotas e Bagé, que é a minha cidade. Naquela época, Bagé era uma das cidades mais ricas do Brasil. E Pelotas chegou a ser a mais rica do Brasil. E quem financiou, dizem, né, que quem financiou a Revolução Farroupilha foram os estancieiros de Bagé. Por isso que empobreceu muito a cidade. Mas Bagé fica ali na fronteira, né? Fica na fronteira com o Uruguai, fica a 180 quilômetros de Pelotas, 400 quilômetros de Porto Alegre e 55 quilômetros do Uruguai. Quer dizer, fica muito mais perto do Uruguai daquela época. Naquela época as fronteiras nem existiam. Meu amigo Carlos Martins, o gestor, muito obrigado pela sua participação. Fica aqui o convite para outras vezes estarmos juntos. Valeu, meu irmão. Valeu, Hélio, muito obrigado, uma boa noite a todos. É uma satisfação muito grande poder estar participando. E nos vemos lá na Mandacaru, comendo uma pizzazinha. Com certeza. No forno a lenha. Tá? Um grande abraço, pessoal. Obrigado, Carlos. Aquele abraço, beijo aí para a Roberta e para as crianças. Tá, um beijão aí também para a Ruth. Um beijão, Caio. Aquele abraço. Com Deus. Bem, minha gente, quase final do programa, eu vou chamar o pastor Márcio. Já está com a gente aí prontinho. Pastor Márcio, boa noite, irmão. Olá, meu amigo Hélio Carracena, tudo bem? Nós já vamos ao momento da oração. Eu queria que cada um acompanhasse um pouquinho do que vem acontecendo aos domingos com o uso da fé. Eu estava sofrendo muito com meu filho, passava noitadas fora. Então, eu tomando água por intenção dele e dando a ele. E aqui está meu filho, já foi um mês que está aqui, e já entrou no grupo. Amém. Vem cá, seu nome é? Marlon. Marlon. Você estava com a cabeça virada? Tava. Passei muito tempo perdido na vida lá fora. Não ouvia sua mãe? Não. Era rebelde, malcriado. Ficava à noite fora de casa. Você vivia assim? Vivia assim, minha vida era essa. Quando sua mãe falava para você, qual era a tua reação? Não dava atenção, né, pro que ela falava. Falava que ela me chamava para vir para a igreja. Eu falava, um dia eu vou. Não dava muita importância para Deus. Assim você vivia? Esperei minha vida ficar completamente, quase toda destruída para poder chegar até aqui. E agora eu cheguei e não quero sair mais não, pastor. Tem um mês que você está vindo. E estou completamente mudado. Olha aí, outra pessoa. Neste domingo, às 6, 8 e 10 horas da manhã, aqui na Feliciano Sodré 749, na Várzea. Lembrando que nós estamos mantendo todo cuidado. Você pode ver aqui, nós temos várias poltronas vazias, porque estão realmente marcadas, o isolamento que nós estamos realmente fazendo. As pessoas estão de máscara, fazendo uso do álcool na entrada, higienizando as mãos. E cada culto que termina, todas as poltronas são higienizadas, todas, sem exceção. Então nós fazemos isso para a sua segurança. Agora não aceite ficar parado, ficar em casa e vendo o seu problema crescendo a cada dia e não tomando atitudes. Tá certo? Vamos agora ao momento da oração, momento de falar com Deus. Eu peço, meu Deus, que o Senhor atenda a oração de cada um, as pessoas que ligaram pedindo oração, aqueles que não puderam, meu Pai, ligar, mandar mensagem, porém estão orando conosco agora. Há pessoas de dentro de um hospital que lhe pede, meu Deus, que o Senhor venha curá-las, libertá-las dessas dores físicas. Há pessoas com dores na alma que se chama depressão, angústia. Há aqueles que estão, meu Pai, com dores, mas por causa da perda de alguém, frustrações que ela vem enfrentando. Pessoas que estão com problemas sentimentais, econômicos, enfim, meu Pai, são tantas guerras, tantas lutas aqui na terra. E eu peço, meu Deus, seja com cada um agora. Abençoa. É o que nós te pedimos, meu Deus. E desde já nós te agradecemos porque eu tenho certeza que o Senhor ouve a nossa oração, que o Senhor nos atende e que o Senhor abençoa. Eu os entrego em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem digam amém e graças a Deus.
Que Deus ilumine você, meu amigo Hélio, e toda a sua equipe. Forte abraço para vocês e até a próxima oração. Obrigado, pastor. Até amanhã. Morre o jornalista Fernando Vanucci, 69 anos, infartou e nos deixou no dia de hoje. Está aí o Fernando Vanucci, quando estava na Rede TV, logo depois que saiu da Globo, porque ele estava apresentando o programa, e aí entrou para o comercial, ele foi comer um biscoito, uma bolacha, mais precisamente, e voltaram com ele em cena comendo uma bolacha. E ele foi mandado embora da emissora, na poderosíssima Rede Globo, que não perdoava, naquela época, um erro desse, né? Ela não perdoaria jamais. E nunca perdoou Fernando Vanucci. Foi para a Rede TV, onde ficou um bom tempo. Depois foi para a Rede Record. E agora, mais recentemente, eu não estava vendo ele, o Fernando Vanucci. E hoje, a notícia é que o Fernando Vanucci morreu aos 69 anos, vítima de um infarto. Ok? Lamento muito mesmo, né? Mais ou menos pouco mais velho que eu. Então, a gente passou aí, durante anos e anos, assistindo o esporte da Globo com o Fernando Vanucci. Meus amigos, muito obrigado, boa noite. Amanhã eu estou de volta, se Deus quiser. E às 9 horas da manhã, a gente está lá na rádio, na 1580. Boa noite.